tem clube de Série A e tem clube de Série B interessado no Igor Vinícius, e pode parecer uma propostinha aí para ele também, para ele sair para algum mercado menos badalado fora do país também. O Igor Vinícius está aí nessa expectativa. O São Paulo pretende que ele saia para abrir espaço na folha e dar espaço para os meninos aí. Com relação ao Matheus Alves, hoje teve uma informação também do próprio Globo Esporte, dizendo que o São Paulo estipulou o valor mínimo de saída do Matheus Alves, que seria na faixa de 10 milhões de euros fixos, mantendo 20%, e mais os gatilhos aí que o São Paulo já tinha recebido. Aí a pessoa falou assim, mas o São Paulo já recebeu uma proposta de 15 milhões. Os 15 milhões que o São Paulo recebeu seriam pelos 100% dos direitos, sendo 10 milhões fixos e 5 variáveis. O São Paulo, na verdade, eu até acredito que o São Paulo venda o Matheus Alves numa faixa entre 12 e 15 milhões de euros, mas mantendo o seu percentual e mais gatilhos. Eu acho que vai acabar acontecendo isso se o São Paulo receber uma proposta nesse sentido. O CSKA, que tem um dos maiores interessados, tem grana. A questão é, será que o Matheus Alves ele efetivamente quer ir para o CSKA? E o que o São Paulo espera hoje? Como vocês sabem, o Matheus Alves foi convocado para a seleção sub-20 com o Ramon lá Menezes. O Matheus Alves pode ter uma visibilidade boa, pode ter um desempenho, uma performance que valorize o jogador nesses amistosos da seleção brasileira, e com isso o São Paulo, inclusive, possa vislumbrar ganhar aí um trocado a mais, para que o São Paulo ganhe mais dinheiro, que o São Paulo consiga mais retorno na questão do próprio Matheus Alves. Se a gente partir da premissa que o São Paulo venda o Matheus Alves por mais ou menos 10 milhões de euros, você está falando aí de alguma coisa entre 65 milhões de reais, o São Paulo tem 90%. O São Paulo ficaria com 50 e poucos milhões, mais os 30 e poucos do Ângelo, que a gente vendeu agora, e a gente também teria, que se a gente também tem 90%, ficaria com mais ou menos uns 29, o São Paulo ainda não atinge os 100 milhões que precisa até o dia 31/8, ou seja, continuaria mesmo com essas duas vendas, se vender por esses valores. O São Paulo continuaria precisando vender mais um jogador, e aí pode ser Bobadilla, pode ser Ferrarese, pode ser o próprio Pablo Maia, que é o que a gente tem aí na alça de mira. São as possibilidades que o São Paulo acaba tendo. Eu tenho para mim que o São Paulo vai vender pelo menos uns 3 jogadores nessa janela para conseguir cobrir a sua meta financeira, para conseguir ter o dinheiro até 31/8, aí, até o final de agosto, dentro dos parâmetros que eu já informei para vocês. Isso eu ouvi de pessoas graúdas lá dentro. O São Paulo precisa de 100 milhões de reais em vendas até dia 31/8. O São Paulo precisa, no final da janela europeia, ter essas vendas concretizadas. A venda do Ângelo até agora, ela confere no máximo 29 milhões. Mas, Anqueta, a gente vai receber uma parte agora, uma parte depois. Pessoal, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o balanço financeiro do São Paulo, que é, se você vender o Ângelo hoje, ele vai entrar todo no balanço 2025. Mas ele não recebe tudo agora. Isso conta para o fluxo de caixa, são coisas diferentes. Se o São Paulo tiver o fluxo de caixa combalido, é um problema. Mas o São Paulo precisa resolver prioritariamente o seu fluxo, não o fluxo, o seu balanço financeiro, que são as entradas e saídas pelo ano corrente. Essas entradas e saídas pelo ano corrente seriam cobertas com as vendas, mesmo que o São Paulo não recebesse os valores integrais agora. Tá? Isso é para vocês entenderem como a coisa funciona. De todo modo, também precisamos de fluxo de caixa. O Ângelo, o São Paulo vai receber na faixa de 16 milhões de reais para a primeira transação do Ângelo, e depois o São Paulo receberia o resto. No caso do Matheus Alves, o Pablo Maia, devem ser vendas a ocorrer ainda, o São Paulo precisa somar tudo, ter no mínimo, como eu falei, 100 milhões no bolso, isso no caixa, além das vendas do fluxo do ano contábil, que também conta para o São Paulo. Aí o São Paulo poderia até vender jogadores em dezembro. A questão é que o São Paulo também precisa de fluxo. Então, o fluxo de caixa é o que faz o São Paulo ter que ter dinheiro até dia 31/8. E o que faz o São Paulo ter que vender jogadores até o final do ano é o balanço contábil, para você poder estar dentro e apresentar o famigerado superávit, que é o que a gente fala de buscar. O São Paulo tem uma meta desse ano de ter superávit a qualquer custo, para que honre e cumpra as suas metas, e que esse sangramento todo, essa dificuldade toda que a gente vem passando ao longo do ano, de não ter dinheiro, de não conseguir fazer contratação, ela seja justificada
com resultados, no fim das contas, que é o que o São Paulo precisa mais, aliviando folha, melhorando condições, para que no ano que vem o São Paulo consiga ter pelo menos um pouquinho mais de fôlego do que vem tendo esse ano, já que o São Paulo está mal conseguindo ter possibilidade de conseguir contratar melhores jogadores, brigar por atletas, não ficar sofrendo e sangrando tanto. São coisinhas assim, né? São pequenos detalhes que a gente precisa avaliar.